Bom dia, boa tarde, boa noite a nossa audiência. A gente não sabe quem está nos ouvindo, quem está nos escutando ou assistindo, né? E não sabemos por qual plataforma. Dessa forma a gente quer desejar boas energias e tudo de bom. A gente tem trazido aqui no programa pessoas para falar do comércio, falar do empreendedorismo, pessoas que deram certo, pessoas que erraram muito e acertaram posteriormente. E agora a gente resolveu trazer alguém que possa falar para essas pessoas, porque a gente entende que para cuidar do próximo a gente tem que cuidar primeiro da gente. Então, quando um empresário se predispõe a montar a sua empresa, ter os seus funcionários, desenvolver uma empresa, né, ajudando economicamente, socialmente aquela região onde ele está inserido, ele está abrindo mão de muita coisa da sua vida pessoal e profissional. E dessa forma ele precisa ter o cuidado com ele, consigo mesmo. Então, dessa forma, a gente está trazendo aqui no programa de hoje Mônica Moraes, psicóloga, psicanalista. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, prazer é todo meu de estar aqui, né? Então bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós não sabemos aí em que horário as pessoas vão nos assistir, mas é sempre, né, um prazer estar podendo ter a possibilidade de falar, né, sobre a importância da saúde mental nos nossos dias, né? Nós estamos vivendo uma sociedade aí muito carente de saúde mental, então sempre que a gente pode, né, eu acho que é importante. E esse mês em especial, nós estamos vivendo aí o mês do Janeiro Branco, né? O que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é um movimento criado por um psicólogo mineiro, o Leonardo, onde ele é um mês de conscientização. Né? Conscientização sobre a importância da saúde mental, até por nós estarmos, né, iniciando um novo ciclo aí, com novos projetos, como é que vai ser o ano. Então ele criou essa possibilidade, assim como a gente tem aí o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, que chama atenção para a questão do suicídio, foi criado aí, né? A gente já tem aí mais de 14 anos celebrando essa data no Brasil, a importância da saúde mental, que então janeiro é um mês que a gente chama de Janeiro Branco, né? É um mês emblemático sobre a questão da preocupação com a saúde mental. Com a saúde mental, exatamente, né? É um mês dedicado a pensarmos e a vermos mesmo, né, como é que está a saúde mental em vários contextos. Por exemplo, hoje no Brasil a gente tem visto muitas as questões do feminicídio, né? Fiquei sabendo que aqui, né, em Pouso Alegre, essas semanas agora aí teve um feminicídio e esse número tem aumentado assim muito, muito, muito. Então esse é um dos temas importantes que eu acho que a gente tem que olhar e pensar a nível de saúde mental, né? O que é que está acontecendo aí nas nossas relações que levam a chegar a uma questão como essa. E é tão interessante, Mônica, posso te chamar de Mônica? Sim, claro. Que, assim, você nos chegou, né, por meio de pessoas preocupadas, sabendo da audiência que a gente está tendo com o nosso podcast, preocupados, falando assim, por que você não traz uma pessoa assim? Eu falei, mas você conhece alguém, né? Sim. Aí indicaram o seu nome. Sim. Você é formada, né? Sim. Você chegou a dar aula, Sim, como que... eu sou psicóloga, eu trabalho, né, há mais de 25 anos, né? Já fui professora universitária na Unisal em Lorena, na Unital em Taubaté e também na FEP de Itajubá, né? Sempre na área de psicologia, né? Atualmente eu só faço atendimentos clínicos, né, e supervisão para outros profissionais que são mais iniciantes, né? E agora, pós-pandemia, com toda essa tecnologia, você tem atendido na clínica, tem feito atendimento online também? Sim, né? A pandemia é um grande marco a nível de saúde mental, né? Porque nós tivemos aí a pandemia, a nossa saúde mental ficou muito abalada, de todos nós, né? Então a gente teve que confrontar com a morte, né? Com a iminência na nossa, né? Ver muitas vezes, ter que viver morte de pessoas que nós amávamos, né? Sem, né, estarmos, né, absolutamente protegidos diante disso. Então foi algo assim que abalou muito a nossa saúde mental. Os níveis, né, de depressão, ansiedade, eles cresceram imensamente na pandemia e pós-pandemia. Então a gente vem realmente assim, né, vamos dizer, passando por essa questão e se mantendo. As clínicas estão
bem sendo muito requisitadas pela questão, né, da níveis de ansiedades, ataques de pânico e muitos em decorrência pós-pandemia. Né? Mônica, assim, tudo que eu perguntar aqui é por ser leigo no assunto, então fica à vontade. Né? Às vezes alguma pergunta pode ajudar alguma pessoa que está nos escutando, nos assistindo. Com certeza. Muitas pessoas têm comentado conosco, uma vez que a gente atende muitos empresários aqui no dia a dia, algumas pessoas chegam nesse momento de aposentadoria e vão por entre aspas, de trabalhar. Uhum. E a gente tem ouvido vários relatos que essas pessoas acabam caindo em depressão. Sim. Né? Sim. Aí eu até brinquei esses dias, difícil de eu ter depressão porque eu só tenho pressão todo dia. Quem não tem pressão é que fica em depressão. Numa brincadeira, mas assim, é algo comum, é acadêmico isso, essa situação já foi identificado? Sim, comprovadamente, porque assim, né, a vida, ela vamos dizer assim, ela é um projeto, né? Então todos nós, né, nós criamos um projeto, eu vou construir isso, vou fazer aquilo e depois eu vou me aposentar, né? E em geral tem assim, né, aquela que a gente sempre brinca, depois que eu me aposentar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? O que na verdade não é uma coisa muito acertada. Por quê? Né? Porque você não pode deixar todos os seus desejos para você realizar, né? Vamos dizer, após aposentar. Você tem que buscar na vida o tempo todo coisas que também te deem prazer, realizar projetos, se sentir ativo e programar, né, vamos dizer assim, algo que também seja significativo para você após a sua aposentadoria, né? Porque nós sabemos que o trabalho, ele tem um lugar importantíssimo na nossa vida. Né? Quando a gente apresenta para alguém, a gente fala assim, né? A gente nunca pergunta, a gente pergunta o nome e qual é a próxima pergunta, o que você faz, né? O que você faz, né? Então, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a nossa profissão, nosso trabalho, ele é um pouco a nossa identidade. Né? Então, quando nós nos aposentamos, é quase que como se a gente perdesse essa identidade. Então, algo precisa ser construído no lugar, né? Para que a pessoa continue podendo entender que a vida dela pode ter outros significados além daquele produtivo. Né? Em geral, as pessoas, né, vão construir coisas mais a nível social, projetos sociais, né, engajamento de coisas que desejavam realizar e não fizeram, mas se a pessoa, principalmente aqueles que são muito voltados para o trabalho, eles simplesmente não criam essa segunda etapa, a depressão tem muita chance de acontecer na vida dessas pessoas. Né? E é uma doença silenciosa, né? A depressão, ela é uma doença silenciosa, ela tem atingido hoje em torno de 15% da nossa população mundial, né? E hoje a depressão, ela representa aí uma das maiores causas de afastamento do trabalho, né? Do trabalho. Então, para quem tem funcionários, é importante entender, né, que cuidar da saúde mental do seu trabalhador é muito interessante, porque isso pode trazer, né, não só uma melhoria de qualidade de vida para o funcionário, mas também motivar esse funcionário a ver sentido de ficar nessa empresa, que ele goste de trabalhar, que ele realmente vista a camisa da empresa, né, e que né, ele não entre em depressão e se afaste, né? Porque aí é uma questão que pesa pro patrão, mas também pesa em outros segmentos, né? Em geral. É interessante você falar isso, porque eu fiquei pensando aqui, por exemplo, se o funcionário fica em depressão, né? Lógico que a gente está falando de uma doença, não estamos falando que não é nada que seja uma frescura nem nada, é uma doença. Sim, é uma doença. Mas ele ainda tem a opção de repente, se ele não estiver feliz com a empresa, dele sair dessa empresa e tentar buscar outra. Sim. Agora, se o empresário fica em depressão, ele tem que fechar a sua empresa e montar outra. Você já atendeu os dois casos, tanto na sua clínica, já atendeu o caso de
funcionário em depressão e de empresário em depressão? Sim. E o empresário, em geral, né, quando a gente entra em questões, né, vamos dizer, do ponto de vista econômico, a pressão é muito grande, né? Porque ele, né, além do próprio negócio, ele tem vidas, né, vamos dizer, sobre a responsabilidade dele, que ele se sente responsável, porque aquelas pessoas também têm família. Então, isso gera uma série de questões. Hoje, né, inclusive nas grandes empresas, né, graus, por exemplo, de gerência e tudo mais, inclusive se indica que esses profissionais busquem ajuda terapêutica, porque ele tem que estar muito bem preparado para lidar, né, como você falou, aí, com os altos e baixos que toda empresa, todo comércio tem. Né? Então, e muitas vezes, quando você está bem fortalecido mentalmente, você consegue, inclusive, tirar vantagens dos momentos de baixa. Né? Porque você consegue, bom, agora eu vou ter que criar alguma coisa, agora eu vou ter que, né, me reinventar de algum modo. E a gente sabe aí quantas histórias, né, de pessoas que nesses momentos acabam tirando proveito e acabam criando coisas, inclusive, melhores para a vida delas do que quando estavam, né, só em um segmento ou naquele segmento proposto. Né? Eu falo que participar desse podcast é tão gostoso que cada entrevista que a gente faz, né, Hermes, é uma aula. A gente teve aí entrevista com várias pessoas, por exemplo, tivemos uma entrevista com o Romero Rodrigues, que montou o site Buscapé. Sim. Né? Hoje é um bilionário. E ele falou, o pessoal vê o que eu acertei, Alexandre, mas o quanto eu errei. Exatamente. Aí a gente teve a entrevista com a Bárbara, que a Bárbara falou, eu perdi muitas vezes, a gente perde muito mais do que ganha. Exatamente. Né? Mas assim, tem que ser persistente, tem que estar sempre nesse propósito de vida para a gente saber o que é viver, né? Uma vez eu li, eu não lembro qual livro que foi, que a pessoa falava que 2 palavras que acompanham a gente que são muito importantes: medo e desejo. Eu lembro que nessa leitura falava assim que é importante não, que a gente dorme todos os dias com medo e com desejo, né? Aí eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo da minha empresa não dar certo, e eu tenho desejo de ganhar na Mega Sena, que minha empresa venda muito. Essas 2 palavras realmente são importantes hoje na sua concepção? São importantes. O desejo, né, o Freud diz assim, o desejo é aquilo que sustenta, né, o nosso psiquismo em determinadas direções. Né? Então, o que é que eu desejo para mim? Né? Quais são os meus projetos de vida? Qual é o meu propósito? Né? Porque a gente sabe que, né, a gente sempre brinca, tem que ser além de pagar boleto, né? Não é possível que a gente só vá viver para pagar boleto, quer dizer, então você tem que, dentro do seu trabalho, encontrar também sentidos de vida. Né? Não pode ser só aquela coisa de eu só ganho dinheiro, porque isso, né, vai chegar uma hora que você ganhou, pronto, mas e aí? Né? Aí vem outras perguntas, e aí, o que você vai fazer? Só isso basta? Né? Então hoje o que a gente sempre tenta trazer para as pessoas é que qualquer trabalho ele esteja aliado a um crescimento de vida pessoal, a uma modificação de um contexto onde a pessoa vive, uma melhora de condição de vida, não só dela, mas de todos os que estão em torno dela, do social. Né? Então todo o trabalho é importante que ele tenha, né, uma questão social, como essa que vocês estão fazendo aqui agora. Né? Vocês estão levando conhecimento, né, cultura, mudanças, então isso é um projeto social muito interessante. Né? Medo, desejo, eu vou aproveitar que você está aqui, que você é expert no assunto. Também uma vez eu escutei muito falar sobre a questão do complexo não é o complexo de Édipo, não, quando é o narcisismo. Sim. Mas aí eu li também num outro livro, eu sou bem curioso, sabe? Que bom. Que a interpretação que a pessoa fez de Narciso foi uma interpretação que para mim foi muito rica, porque quando a pessoa fala assim, aquela pessoa é narcisista. Narcisista, é pejorativo. Pejorativo. E na interpretação desse livro que eu li, que o Narciso, quando as pessoas falavam que ele era muito belo, na verdade ele não entendia aquela beleza que ele tinha. E de uma forma metafórica, né, porque é uma metáfora, ele mergulhou dentro dele para descobrir qual era essa beleza. Ou seja, ele tentou buscar a beleza interior dele para poder refletir o que era a verdade que as pessoas estavam enxergando nele. Né?
no mundo atual a gente vê com as redes sociais, com tudo que está acontecendo, um certo narcisismo, né, para poder mostrar para o outro uma beleza que talvez que não exista. E esquecem de buscar essa beleza do narcisismo que é o interior. Sim. O que você acompanha isso no Sim. seu... Então, o narcisismo, né, dentro do processo de desenvolvimento psíquico do bebê, né, o narcisismo ele é uma fase do desenvolvimento normal, né? Ou seja, todos nós passamos por essa fase. O que é importante nessa fase, né? É que, né, a mãe, né, os cuidadores, o pai, que as pessoas realmente invistam nesse bebê, né? Gostem desse bebê, né? Que esse bebê se sinta visto, olhado, cuidado, né? Então, com isso ele vai adquirir, né, o que a gente no futuro vai chamar de um amor próprio, um respeito próprio, né? E isso é muito importante, porque a gente vai precisar disso na vida, né, desse autocuidado, né? Só que o que acontece é que muitas vezes, se essa fase a nível de desenvolvimento psíquico, se ela se prolonga muito, né, é como se ela, né, chegasse a ficar, vamos dizer, uma questão, ela se torna uma doença, né? Então, o narcisismo ele é uma fase de desenvolvimento, mas se ele exagera, ele pode se tornar um adulto extremamente egoísta, extremamente que só pensa em si, né? Sem nenhum olhar para a coletividade, sem consideração ao outro, né? E isso sim é vamos dizer, uma doença mental, né? Então, é a questão de graduar, né? É o que a gente sempre fala, né? Como a medicação, tem medicação que se ela for ministrada bem, ela é saudável, mas se ela for demais, ela pode causar fortes danos, né? E nesse sentido também, eu vou aproveitar o gancho, eu estou gostando hoje, hein? Sobre a ética do cuidado. Quando a gente fala do cuidado, também é preferível não, é preferencial que primeiro a gente cuide da gente para depois cuidar do próximo. Exato. Porque cuidar do próximo sem cuidar de você é hipocrisia. Exato. Né? E, então, assim, voltando às redes sociais. Muitas pessoas, eu não sei se você deve receber no grupo, né? Eu conheço várias pessoas que mandam no grupo, mandam para mim pessoalmente, aquelas mensagens que... Maravilhosas. Daí você chega perto dela, o mundo tá horrível, tá tudo ruim. O que é o perfil dessa pessoa? Assim, porque ela expõe numa rede social algo que parece ser tão maravilhoso, tão bonito, e de repente é uma pessoa que está reclamando todo dia da vida, qualquer coisa que dá errado, ela está reclamando, botando defeito. Hoje, infelizmente, né, assim, o mundo se tornou muito virtual, né? E algumas pessoas, vamos dizer assim, estão valorizando muito esse lado, né? O lado virtual. Hoje os nossos filhos, né, a gente sabe que antigamente a família era que educava. Hoje a gente sabe que a família divide com a escola e com as redes sociais o processo de educação dos filhos, né? Então, o que os nossos filhos têm hoje como verdade, muitas vezes está sendo plantado pelas redes sociais. Daí a importância dos pais olharem, acompanharem, né, e realmente fazerem uma administração dentro do possível do que é isso. Mas o que acontece é isso. Então, esse virtual hoje, inclusive, para você ter uma ideia, para adolescentes, eu atendo muitos, né? Eles postam algo na internet. Se aquilo não atinge um certo grau de curtidas, né, isso é motivo para deprimir um adolescente, né? Então, a gente está vivendo um mundo onde a minha referência não é mais aquilo que eu sou, o que eu entendo, é o que o outro diz que eu sou para ele, né? Só que na verdade isso é uma falácia, né? Por que é um engano isso? Porque na verdade o que eu sou tem a ver comigo, com aquilo que eu acredito, e o outro quando diz, né, curte, né, como você falou, faz um comentário, nem sempre aquilo é verdadeiro. Então quando alguém não curte algo que eu coloquei, não significa que aquilo não é bom, né? Significa só que aquilo não foi, vamos dizer, atrativo naquele momento para aquela pessoa, né? É só isso. Mas então, se nós não pusermos, né, essas barras, vamos dizer assim, do ponto de vista psíquico nas crianças, aí nos adolescentes, a gente vai ter sérios problemas, né? A gente já está tendo problemas. E esses adultos que acabam fazendo essas postagens nas redes sociais, né,
Falando é um mundo falso, né? É um mundo É falso. um mundo falso, E são pessoas que estão doentes, que estão com alguma necessidade ou eu não necessária? Eu acredito que, né, depende muito, mas eu acredito que, né, se essa pessoa, depende de como ela lida. Se ela lida aquilo que ela coloca lá como verdadeiro, muitas vezes a pessoa acredita, né, naquilo que ela está postando. Então ela põe um mundo muito, muito mágico lá na internet, né? E não admite que, né, que a nossa vida também como você falou, é feita muito mais dos tropeços, né, das quedas do que das vantagens, né? A gente cai um monte de vezes para poder conseguir dar um salto, para poder vencer um esporte, enfim. Então eu acredito que essas pessoas estão realmente assim, né, pouco transtornadas a nível mental. Né? Porque muitas vezes elas vivem aquela realidade, algumas inclusive vivem aquela realidade. Né? E acaba vivendo o real no virtual e esquece de viver o real. Né? Acabam vivendo, né? Então, se ela acredita naquele mundo mágico, ela não vai se preocupar em cuidar do mundo real dela, buscar uma ajuda, entender por que ela está, né, como você falou, irritada, de mau humor, né, e muitas vezes fazendo o que eu acho que é a grande questão, fazendo da vida das pessoas que a cercam uma coisa ruim, né, porque não tem coisa pior do que você conviver com uma pessoa que tem algum tipo de questão mental, né, ou que está de mau humor, ou que está sempre irritada, onde nada está bom, né, é muito difícil conviver. E hoje a gente tem tanta informação, a gente vê tanta gente assim vivendo situações tão difíceis e dando bons exemplos, né? E daí você vê alguma pessoa às vezes que é sadia, que está assim com uma certa condição boa e deprimida por conta, não sabemos do que, né? Daí é a doença mesmo que já vem, não tem o que falar. Porque a depressão ela tem um grande componente genético, né? A gente sabe que que acontece, pessoas que, né, têm membros na família com depressão, ela tem, não significa que ela vai ter, mas ela tem uma probabilidade muito maior de ter uma depressão também, né? Quando ela enfrentar alguma situação, algum problema. Por isso é que a gente diz que quando você tem, né, questões complexas ou algum tipo de doença na família, é importante que você busque ajuda, por quê? Para você trabalhar do ponto de vista preventivo. Né? Não esperar a situação chegar em níveis graves para buscar ajuda. Né? Porque aí você, não é que você, né, vai garantir 100%, mas você vai estar preparado quando algumas coisas acontecerem para você ter instrumentos para lidar com aquilo. E é interessante porque assim, eu sou da década de 70 e a época nossa tinha tudo isso que hoje é considerado bullying, né? Várias questões aconteciam conosco e a gente tinha que passar por aqui. Letra, né? Tirava de letra. E daí hoje, quando a pessoa fala que fulano de tal está passando por uma situação assim, muitos da nossa época ainda falam isso é frescura, mas a gente não foi educado para entender que isso é uma doença do século, né? Uma doença que, como você disse, é 10 a 15% da população mundial. A população vive. A gente ainda tem mesmo, isso que você falou é importante, né? A quebra da questão do preconceito, né? As pessoas ainda, por desconhecimento, por ignorância, ainda olham para as questões de saúde mental assim, isso aí basta levantar e sair da cama, isso aí basta fazer. Não é assim. Né? Então, quando existe uma depressão, ela pode ir desde uma depressão leve, que é o que a gente chama de distimia, até uma depressão grave, né? Onde a pessoa delira, etc, etc. Então, ela tem que buscar 2 profissionais. O psiquiatra para se medicar e o psicólogo para poder, né, trabalhar as questões e entender e buscar os recursos internos para se fortalecer. Sem desses 2 profissionais, assim, dificilmente a gente consegue, né, vamos dizer, uma saída. A gente às vezes consegue, né, ameniza em alguns pontos, mas para sair a gente vai precisar desses 2 profissionais, sem dúvida. É claro, não é só isso, tá, gente? A gente sabe que o apoio familiar ajuda, se a pessoa participa de alguma instituição, né? Os grupos religiosos, prática esportiva, alimentação, tudo isso conta, né? Tudo isso é super importante, né? Mas como base ter esses 2 apoios, né? E aí, né, depois ela vai seguir só, de repente, com outros suportes. Mas para alavancar, esses 2 são fundamentais.
E teve algum empresário que assim te impactou em algum atendimento, alguma coisa, algum caso que você possa, lógico que não vamos falar nome de ninguém, mas assim que a gente possa trazer para essa audiência nossa, para a pessoa refletir sobre uma situação que de repente pode estar passando e daí ela vê essa necessidade de buscar a ajuda do profissional. Eu atendi uma vez um empresário e ele estava num momento em que ele precisava crescer, ele precisava dar um passo, né, para um passo grande. Apareceu uma outra empresa dentro do segmento, ele poderia comprar. Só que, né, para isso ele ia ter que se descapitalizar, vamos dizer assim, né? E isso trouxe uma angústia muito grande para ele, porque era assim, ele poderia dar certo, como deu no caso, né, no final, mas poderia não dar. Né? Então era um passo assim, então ele passou a não dormir, ele começou a ter problemas com a alimentação, né? Dores no estômago, de nervoso, né? Dor de cabeça. Então até que ele foi num médico e o médico falou para ele, olha, você tem que buscar, né? Vá num psiquiatra para você entrar com ansiolítico de primeira e vá no psicólogo também para você aprender a lidar com isso, porque, né, ou ele saía da situação, né, largava a mão e abandonava, ou ele enfrentava, né, só que o enfrentamento dele estava exigindo dele, vamos dizer, um posicionamento intenso, onde ele estava arriscando bastante. Né? Então são momentos de decisão difíceis, né? Que ele tinha que se posicionar. E dele procurou ajuda sua? E ele buscou ajuda, né? A gente trabalhou, ele foi se fortalecendo, vendo com calma todos os pontos, analisando, né? Colocando as coisas, vamos dizer assim, na mesa. E ele conseguiu, né? Devagar ele foi ganhando tempo, ele negociou um pouco mais de tempo, ele foi colocando aquela ideia um pouco mais dentro da realidade, com alguns testes, né? Foi buscando saber de outras empresas, como é que era, e deu certo, né? Ele conseguiu, passou, né? Teve alta e foi um caso de sucesso, vamos dizer assim, né? Mas não foi fácil, né? Eu percebia nele uma angústia muito intensa, né? Porque, né, não é fácil você ter toda uma vida que você trabalhou e de repente numa decisão você poder perder tudo isso. É muito difícil. Né? Um empresário nesse país tem uma pessoa que veio aqui participar conosco no programa que disse que ser empresário é sofrer com propósito. Exatamente, exatamente. Então, a gente que tem empresa sabe realmente o que é isso. Então, exatamente. E eu dou risada, mas é porque assim, é muita realidade isso, né? Realidade. Dia de domingo você encontrar a família e falar dos boletos que vão vencer na segunda-feira, se tem dinheiro, se não tem. Então E as leis mudando, né? Agora votaram aí a tributação do país, tributação aumentando, então, né? Realmente tem que ter muita coragem, muito ânimo, né? E muita saúde mental para administrar tudo isso. Por isso que a gente faz esse novo Comércio Cast com muita alegria, porque assim, a gente sabe a importância do movimento econômico e social que o empreendedor faz para o nosso país. Sim. Né? Então, assim, toda uma economia gira. E daí é uma outra mensagem que a gente gosta de deixar. As pessoas estão querendo facilidade hoje nas compras. Sim. Todo mundo quer facilidade. Sim. Quer experiência, mas quer facilidade. Sim. E quer levar uma certa vantagem na compra. Então, muitas pessoas estão comprando pela internet. Isso está enriquecendo algum lugar, mas o dinheiro enquanto energia daquela comunidade, daquela sociedade que vive ali, né, tá se perdendo. Sim. Então a gente tem que sempre trazer essa reflexão, porque é muito importante. Né? Sim. E aí, né, eu acho que tem isso que a gente está falando, a importância do funcionário ser muito bem treinado, né, de investir no funcionário para que ele faça um bom atendimento, para que ele, né, vamos dizer, agrade aquele cliente, porque muitas vezes você vai num lugar comprar, porque tem um bom atendente lá, né, ele vai realmente te acolher, ele conversa, ele te recebe bem. Então, quais são os atrativos da compra pessoal, né, porque ele tem que ter um atrativo maior, né, do que o online, né, que é aquela coisa fria, que é, né. Já trabalhou no comércio? Não, né, Mônica? Não, nunca trabalhei, não. Eu tenho 35 anos que eu trabalho no comércio. Uhum. E eu brinco com meus funcionários assim, de que a gente é um pouco, né, psicólogo. Sim, sem Porque muitas pessoas entram com... A gente falou da palavra desejo. Uhum. Como, por exemplo, eu tenho uma loja de material esportivo. Então a pessoa compra às vezes um tênis achando que vai ser um Usain Bolt da vida, né?
A pessoa compra uma chuteira achando que vai ser um Neymar ou um Messi, mas é um desejo. Sim. Né? Ela compra uma roupa de ginástica porque ela vai ficar aquela mulher mais linda, né, da academia. Sim. E isso é muito interessante. Então, assim, quando você está ali, você tem que proporcionar o melhor atendimento. A gente não é só vendedor, você também é um consultor. Consultor, exatamente. Né? Porque você explica do que é feito, como é feito o produto, quais são as qualidades. E nesse sentido, assim, muitas pessoas, eu nesse período de 35 anos de loja, nossa, quantas pessoas que vão lá, às vezes ficam 2 horas conversando exatamente. com você, porque assim, a pessoa às vezes chega até triste, e sai não bem. compra nada, mas sai alegre e volta. Daí é que a gente tem o tempo nosso, então é complicado, né? Mas assim, é muito interessante, porque as pessoas realmente buscam essa humanidade, né? Essa humanitude, essa troca de conversa, de experiência. Então, de estar com pessoas, né? Que hoje é alguma coisa, né? Isso está diminuindo cada vez mais. Então a gente precisa realmente incentivar isso no comércio, em grupos, em todos os lugares, para ter a troca, né? A troca pessoal, ela é fundamental. Né? E isso que você falou muito importante, né? A gente está sempre vendendo desejos, né? Nunca é o objeto concreto, né, gente? Você falou uma coisa muito legal. A gente está sempre vendendo desejos, né? Desejo de do que aquilo vai modificar, do que aquilo vai me melhorar, do que aquilo vai me fazer mais feliz, né? E é isso, assim, constante em todas as áreas, né? A gente está com um sonho, com um propósito de construir algo, seja pessoal ou profissional. E agora, quando você fala para nós aqui de janeiro branco, né, que é da saúde mental. Sim. Eu fico refletindo aqui o quanto é importante, mas não janeiro, os 12 meses. Os 12 meses, né? sim. Eu fico preocupado com essas datas, sabe, comemorativas, porque assim, a gente é um todo, né? E daí, de repente, você falar da saúde mental em janeiro, ou setembro amarelo, ou qualquer outra data que a gente tem. A gente tem, né, aí o outubro rosa, né, que são também câncer de mama. Mas assim, são preocupações que a gente pode ter sim uma data, mas ela tem que ser não somente aquela data. Eu fico incomodado com os feriados, porque parece que a gente está preocupado mais com o feriado. Sim. Né, de criar uma data comemorativa com um feriado, mas as pessoas naquele feriado, elas pouco preocupam com o que está sendo comemorado, principalmente aqui na nossa região, o pessoal vai tudo para a praia. Né? Tem o feriado da consciência negra. Vou falar de um tema que é complexo, né? Mas que é verdade. Ninguém discute sobre a questão da consciência negra. Ninguém não, né? Ninguém é muita gente, mas pouca gente para pensar. Avaliar, e muita gente aproveita desse feriado para ir para a praia, para ir para o sítio, né? Sim. Então essas datas, elas são importantíssimas para a gente falar sobre, né, os erros e acertos da humanidade, mas principalmente para trazer, de repente, uma semana de conscientização, um mês de conscientização, para que a gente possa ser perene. Os outros meses a gente está, em alguns momentos, está tocando nesse assunto. Sem dúvida, sem dúvida. A gente passou e agora, né, Natal, então assim, né, todo mundo, Natal é presente, né? Mas o que significa Natal, né? Qual é o verdadeiro sentido de Natal, né? Eu realmente vou ficar imbuída de que alguma coisa mude na minha vida, né? Alguma coisa eu vou, né, perdoar mais, eu vou entender mais o outro, eu vou buscar relações melhores, né? Porque o Natal tem que nascer algo, né? Algo de diferente tem que nascer dentro de cada um de nós, né? Então não é só uma data que tem que passar, como você falou. E para mim, assim, é contradizer uma coisa na onde eu defendo. Porque, por exemplo, o Natal eu penso justamente, eu encontro pessoas todo dia na rua, estou desejando bom dia, a pessoa nunca olha na minha cara. Daí, de repente, chega o Natal, a pessoa fala Feliz Natal. Né? Falo, que Feliz Natal, por quê, ué? Entendeu? Então, assim, tá rindo, né? É verdade, ué. Então, assim, eu sou uma pessoa muito centrada nisso, assim, para mim todo dia é um nascimento novo. A Páscoa é um momento para mim, assim, muito emblemático para mim, sabe? O Ano Novo, mas assim, eu particularmente, eu acho que todo dia a gente tem que estar renascendo, na verdade. Nascendo e renascendo. Né? Porque a gente nunca para pensar, né? Mas a cada dia que a gente acorda, né? Muitas pessoas não acordaram. Né? Muitos não puderam acordar. Então, a vida é um presente. Diariamente é um presente, né? Que a gente tem que receber e realmente produzi-lo da melhor forma possível, né? Sendo o melhor, buscando algo melhor em nós, porque não é ser perfeito, porque ninguém é perfeito, mas buscando o que tem de melhor, né? E
fazendo algo de bom também onde a gente está. Né? E principalmente essa sociedade nossa, o Brasil, né? O brasileiro ele é muito rico. O brasileiro tem um sorriso que pouco se vê no mundo. Sim, né? sim. E é uma cultura nossa de estar sempre, a grande maioria de estar olhando para as pessoas e dando aquele sorriso. Um sorriso ele alegra a vida da pessoa. Sim, eu falo para os nossos funcionários, se você for atender a pessoa com cara feia, é melhor não atender. É melhor você abre um sorriso espontâneo, imaginando que você está recebendo o melhor amigo seu na sua casa. Exatamente. Né? E é uma questão cultural tão doida. Eu tive para fora do país recentemente, e daí tomando uma cerveja, na segunda cerveja eu dei uma risada pro garçom, o garçom achou ruim. Sabe? Então eu falei, não, que loucura isso, né? Questão cultural que a gente não percebe. Questão cultural, Mas uma coisa que eu queria também perguntar para você, se nos estudos realizados, se existe algo relacionado à questão da doença psicossomática. Vamos colocar bem prático, assim, por exemplo, a pessoa, você já leu algum artigo, algum estudo que diga que a probabilidade da pessoa ter tido um câncer... Se pode ter um fundo, né? Com essa parte da psicossomática, né? Sim. Isso é até legal para a gente esclarecer. Porque quando a gente fala que algo é psicossomático, as pessoas falam assim, não, mas existe a doença? Não existe. Não, a questão é o que a gente está falando assim, nós somos um todo, né? A nossa mente, o nosso corpo é um todo, né? A nossa espiritualidade, nós temos várias facetas, mas que estão ali interagindo o tempo inteiro juntas. E o que afeta uma, afeta a outra. Por exemplo, se eu tiver agora com uma dor imensa no dedo, eu vou ficar incomodada, eu vou falar, ai meu Deus, tomara que acabe, porque eu tô com dor, eu quero ir embora. Né? Então, assim, é a mesma coisa. O que é a psicossomática é que não é que a doença não existe, ela existe. É que o fundo, aquilo que gerou, né, tem um fator emocional implicado. Né? Esse é o ponto. Né? E todos nós temos, né, existem linhas dentro da psicologia, bioenergética, enfim, que eles dizem que todos nós temos pontos frágeis. Então tem gente que é o estômago, tem gente que é o intestino, tem gente que é a cabeça, né? Por exemplo, um fica nervoso, dói a cabeça, o outro tem diarreia, enfim, né? O outro estômago. Cada um tem uma área mais frágil. Então essa que é a questão da psicossomática, que é aquilo que me afeta de algum modo, né? E tudo que afeta que afeta psiquicamente é migrado para o nosso corpo, né? Por exemplo, com grandes intensidades. E aí pode, com o tempo, gerar uma doença. Se eu fico, por exemplo, com uma tensão estomacal permanente, jogando, né, lá ácidos, etc, vai chegar uma hora que vai abrir uma feridinha, vai chegar uma hora que aquilo pode se tornar algo grave. E como tratar isso? Então, tem que tratar a cabeça, né? Tratar a cabeça, entender que a cabeça, né, o nosso psiquismo, ele é o comandante do nosso corpo, né? O nosso corpo está aí em interação, mas é a nossa cabeça que comanda o nosso corpo, né? Quando a gente acorda, por exemplo, de manhã para fazer uma atividade física, muitas vezes a gente não está com vontade de fazer atividade física, mas é como você falou do propósito, mas aí a gente lembra, poxa, se eu fizer atividade física, eu vou melhorar meu ritmo cardíaco, eu vou emagrecer, eu vou perder a pochete, né? Aí você levanta. Né? Então o propósito que está vinculado à nossa forma de pensar, ele é fundamental, porque a gente pensa, por exemplo, na depressão, a gente fala assim, não, mas a depressão é uma doença psíquica, não tem nada a ver. Não, a pessoa ela perde a vontade de se alimentar, ela vai ficar mais fraca, né? Ela não vai cuidar da saúde, ela não vai ao dentista porque ela não tem ânimo para nada. Então, com o passar do tempo, vai afetar o físico dela. Né? E não é só porque vai implicar em atitudes na vida dela, concretas, que vão levar aquilo. Né? Então o psicossomático, ele diz sobre isso. As nossas emoções, quando não tratadas, né? As nossas emoções, vamos dizer, ruins, né? Aquelas, a raiva, né? etc., o ódio, elas podem se migrar, né? Em partes para o nosso corpo e gerar doenças. Né? E tem... não sei se tem verdade no que essas questões que a população diz, né? Não é nada de que as pessoas que falam e que respondem na hora e que, vamos por até, são mal educadas, elas acabam não tendo
esse somatismo dentro delas? Eu acho que não, né? Não, porque uma pessoa às vezes que é muito irritadiça, que vamos dizer que é bate-volta, né? Ela também não está bem, né? Isso já é uma forma de não estar bem, porque a gente não precisa, a gente sempre fala que a nível mental a gente trabalha com a questão do equilíbrio, né? A gente não pode nem, né, pôr tudo para fora, porque se a gente puser tudo que a gente quer falar, a gente não vai viver numa sociedade, né? Assim como se você só se calar e for só suportando, isso também vai fazer mal. Então a gente tem que achar aí, né, onde é o time, qual é o equilíbrio para que a gente possa realmente viver numa sociedade, né, e estar bem, né? Deixar quem está em torno bem, mas também ficar bem. Né, encontrar o nosso espaço, pensando naquela fase lá do narcisismo, né, aonde está o nosso amor próprio, né? Então existem limites nas relações, em todas as relações há limites, né? Então eu tenho que saber qual é o meu limite e qual é o limite do outro também. Então quando o outro também coloca um limite para mim, né, que a gente estava falando dos feminicídios, diz assim, olha, eu não quero mais seguir nessa relação, é um limite, né? O que cabe a mim? Aceitar, né? Se o outro não quer mais viver comigo, o que eu posso fazer, né? Eu tenho que trabalhar alguma coisa antes, enquanto a relação está acontecendo. Se as relações chegam nesse ponto, né, ou a gente busca, né, um terapeuta familiar para ver se ainda tem alguma coisa para resgatar, né? Ou a gente aceita, né? Porque nada é para sempre nessa vida, né? Nem a própria vida, né? É a questão do cara possessivo, né? Que às vezes não aceita. Sim. E o que a gente tem falado muito é que assim, a gente nunca... a gente discute em alguns grupos de estudo que a gente evoluiu muito cientificamente e tecnologicamente, mas pouco como seres humanos. Exatamente. Né? Se for pensar, o homem da caverna, ele tinha muito menos informação, e se for fazer um paralelo do que ele tinha de informação e o quanto que ele era humano na época e o quanto que a gente está sendo humano hoje com feminicídio, né, e outras... Sim. Barbáries que acontecem na sociedade, é muito complexo. É complexo. E daí a gente tem ferramentas de comunicação como essa que a gente está utilizando aqui, e os streams, e de repente a gente não se comunica com os familiares nossos dentro de casa, né? Não há diálogo, não há conversa. Sim, então sempre que eu tenho oportunidade com as pessoas que eu converso, eu falo da importância da gente tirar um período, ou seja, um dia da semana ou uma hora do dia para poder conversar com aqueles que estão mais próximos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente para quem tem filhos em idade de formação, né? Porque o papel dos pais, ele é fundamental na vida dos filhos, né? Ninguém substitui pai e mãe, ainda não inventaram essa modalidade. Nenhuma máquina. E eu creio que não vão inventar, né? Então precisa estar perto, precisa acompanhar, né? Precisa ter uma escuta, né? Porque são pessoas de informação. Então, como é que essa pessoa em formação ela vai se formar se eu não tiver uma escuta, se eu não sentar do lado, se eu não buscar entender o que está acontecendo com ela, né? É um problema da nossa sociedade em geral, né? Essa questão da comunicação, porque a gente acha que está se comunicando, mas... Porque comunicar é diferente de falar, né? Comunicar é você tentar, né, se trocar de lugar com o outro, né, se posicionar no lugar do outro, porque só assim você consegue realmente entender o que o outro está dizendo, né? Por exemplo, às vezes um filho adolescente que sai, né, na hora e, sei lá, faz uma malcriação e entra no quarto, né? Então, assim, ele não quer me ouvir. Não, às vezes aquilo é o jeito que ele está dizendo que ele quer, né, muito. Né, que você vá lá, bata na porta, fala, vamos conversar, vamos aí, eu estou aqui, eu quero te ouvir, né? Então a gente precisa ter essa possibilidade de fazer leituras além dessa superficialidade, né? Que é o que a gente chama da comunicação não violenta, né? De uma comunicação mais integrada, para que possa realmente ter uma mudança de comportamento e uma interação. Né? Porque às vezes eu convivo com uma pessoa, mas não interajo, né, com ela. Justamente. Bom, tá vendo, Hermes? Quanta aula que nós estamos tendo hoje aqui? Ô, Mônica, a gente está assim, muito satisfeito, a gente quer já deixar um convite para uma próxima... né, próxima vez, opa! Quando você vier a Pouso Alegre, para a gente poder estar tocando num tema que seja outro aí que você acha interessante, porque na verdade se a gente for falar, né,
saúde mental, quanto, igual você falou. Quanta coisa tem, muita coisa. Muita coisa para a gente amplo. poder estar falando. Exatamente. A gente tem aqui um dos apoiadores, que é a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, a CAMEC, Legal, que faz legal. muita conciliação e mediação. Muito importante Então, esse trabalho, hein? Muito legal. Porque a nossa sociedade ela foi muito educada para qualquer problema falar, eu te levo na justiça, né? E daí lá quem discute são terceiros. E de repente você tem a oportunidade de você estar resolvendo o seu problema. E por isso que a gente é muito satisfeito da CAMEC Brasil ser uma das apoiadoras nossas. Muito legal, exatamente isso que você falou. Eu trabalhei no TJ de São Paulo e eu sempre pensava isso. Eu falava, gente, como que alguém, né, deixa coisas tão complexas da vida, né? Se o filho vai ficar comigo ou não, como é que vai ser, para um terceiro que não me conhece, que não sabe da minha realidade, decidir, né? É absurdo isso. São dois terceiros, né? Porque eles contratam advogados. Exatamente. E depois vão delegam para o juiz decidir. Né? Então, exatamente, é bem complexo, né? Mas a gente está muito satisfeito, agradecemos muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, muito bom mesmo, muito bom estar por aqui, né? E eu sempre tenho muito prazer, né? Sempre que me chamam, porque eu acho que a saúde mental é algo que a gente precisa falar sobre ela, né? Precisa quebrar os estigmas, precisa quebrar os preconceitos de quem busca ajuda porque está louco, não. Quem busca ajuda está querendo ficar melhor ainda, né? Justamente, e assim, valorizar, né? Principalmente os profissionais da área de psicologia, psicanálise, porque é muito, como a gente fala do pejorativo lá que existe do narcisista, né? De repente a pessoa fala, se ele foi no psicólogo é porque alguma coisa está errada, louco, ou psicanalista. Então, é uma cultura, a gente tem que quebrar essas barreiras. Sim, sem dúvida. E para nós fazer esse programa foi muito bacana, porque assim, a gente sempre está falando de empresa, do que deu certo, do que deu errado, mas hoje poder falar daquele que gera empresa, que gera empregos, que fomenta a economia, e dizer da importância do autocuidado é muito magnífico para nós. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? Um abraço, gente. Até.